Olá, você de casa, nós estamos aqui mais uma vez no nosso Podlist Cultural e hoje ninguém mais, ninguém menos do que a melhor rainha do estado do Brasil e bicampeã nacional. Nós temos aqui hoje no nosso programa ninguém mais, ninguém menos do que ela, Jessi Souza. A emoção eu não consigo aqui explicar. Só sabe, infelizmente, quem tá lá e vive. Mas é impagável, é um momento sublime. A música toca seu coração, você tá lá vivendo um sonho que é seu e de quem tá ao seu redor também. É uma energia tão forte que fica difícil explicar. Mas talvez quem tá na plateia consiga ver no olho de cada um que tá lá dentro dançando. Vai conseguir ver o brilho, vai conseguir compartilhar daquele sentimento que só quem tá lá dentro tá sentindo também. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Jessi, é um prazer receber você aqui, até porque nos episódios anteriores, como vocês viram aí, nos futuros também que vão vir, todo quadrilheiro que senta aqui comigo só fala no nome, só Jessi Souza. Eu nunca vi uma rainha tão babada pelo meio junino como você, minha querida. Ai, fico muito feliz. Merecidamente, recebi muitos elogios e recebi como se fossem meus, porque eu, antes de qualquer coisa, eu sou do Piauí, você representa o nosso estado por onde você anda. Mas agora eu queria saber um pouquinho da tua história. Jessi, eu lembro de ti na Balança Matuta, a primeira vez que eu te vi. 2014. 2014. Eu nunca tinha visto uma rainha junina tão grande na minha vida. De repente, aquele mulherão, e você era loira, né? Sim, loiríssima. Loiríssima. E o cenário, se eu não me engano, eram uns prédios, uma cidade no fundo da quadrilha. E de repente, aquela lapa de mulher imensa surgiu. Eu confesso pra ti que quando eu vi, eu pensei, é um homem que tá se vestindo de mulher, uma trans. Porque eu achei muito grande. Isso foi, assim, muito comentado por muito tempo, né? As pessoas sempre confundiam, sempre achavam, assim. Inclusive, eu soube que teve um episódio, acho que foi nacional, não foi? Que tu chegou a ser questionada sobre isso. 2016, lá em Belém do Pará. Como foi isso? E Anderson, foi assim, foi meu primeiro nacional, né? Então, como você mesmo falou, sempre foi muito grande. E aí também, a minha maneira de dançar um pouco mais diferente. Eu lembro que o Bob, na época que era o presidente da federação, chegou pra mim e disse assim: Jessiane, estão convocando uma reunião com todos os presidentes que estão presentes, porque está rolando o questionamento que você não pode competir. Aí eu digo, gente, mas por que eu não posso competir? Porque estão alegando que você não é mulher, que você não é mulher de nascença. E eu digo assim, mas eles estão querendo que eu prove, mas aí eu vou provar como? Como que eles vão querer que eu prove? Porque na minha identidade tem que eu sou mulher. A minha figura é uma figura feminina. E aí? Aí só sei que não foi muito pra frente, mas foi questionado sim na época, mas eu já tava assim, ó, com o processo embaixo do braço. Porque a gente perde o amigo, mas não perde o processo. Lógico. E já em 2014, foi teu primeiro ano junino? Não. Eu danço quadrilha desde 2010. Desde 2010. Tipo, comecei numa quadrilha de bairro, que na época chamava Invasores do Arraial o nome. Ficavam uns 2 bairros depois do meu, assim. Dancei com eles, era quadrilha de rua. E aí, no ano seguinte, eu fundei a Explosão, que na época era Explosão Junina. E depois de 4, 5 anos, virou Explosão Estrelar. Ah, entendi. Então, aí eu que fundei a Explosão. A Explosão, quando iniciou, era sua. Mas aí a Tia Cleide não tava contigo ainda? Não. Tipo, eu fundei justamente por isso. Eu queria ter uma quadrilha pra me fazer, assim, as minhas coisas do meu jeito. Porque quando eu comecei, eu já trabalhava com dança na época, eu queria colocar outras coisas, sabe? Outras vertentes, assim. E eu me via muito barrada. Então, eu falei pros meus amigos assim, se eu fizer uma quadrilha, vocês dançam? Eles dançam. Aí pronto, aí eu peguei e montei. E teus amigos são muitos. Aí eu fundei a Explosão Junina na época e fiquei fazendo ela 2000
2011, 2012, 2013. E aí, 2014, de 2013 para 2014 foi quando eu conheci a tia, assim. E aí a tia tava com um projeto para fazer uma quadrilha dela também, que ela já tinha saído da Luar, já tinha saído da Viola na época. E aí ela tava com um projeto de fazer uma quadrilha dela. Ela me chamou para ser rainha da quadrilha dela. E só que a quadrilha não saiu. Aí eu acabei dançando na balança. E aí em 2015 a explosão saiu. Aí virou Explosão Estrelar, porque a quadrilha dela era Junina Estrelar e a minha era Explosão Junina. Aí virou Explosão Estrelar. Deixa eu te mostrar. E preste atenção, iremos passar. Olha aquele balão no Então é das duas. Hoje a Explosão já é das duas, né? Hoje é. A tia Cleide é uma figura muito importante aqui no Piauí. Aqui no Piauí, acho que todo mundo conhece ela, não tem como não conhecer. Só se não dançar quadrilha ou não gostar de quadrilha. Mas Brasil afora, eu vou mostrar pra vocês quem é ela. É uma mulher, essa mulher que você tá vendo aí, não tem muito mais do que 1,60 m de altura, mas a garra dela e a zanga é sem fim. E a zanga é sem fim mesmo. Se mexer com a Estrelar vai dar confusão. Como diz ela, não mexa com meus meninos. Meus filhos. Tem um vídeo dela, o áudio dela que ela botou no grupo, que virou meme. Esse ano rodou o Brasil, que é o da bote a roupa no sol. Botar a roupa no sol, vão tá fedendo de novo. E Jéssica, outra coisa que eu soube também, aliás, eu acompanhei. Na época eu não fazia parte da como era o nome da instituição do menino? FEPIC. Da FEPIC. Eu não fazia parte da FEPIC, mas eu acompanhei que você perdeu um voo. Sim. Já perdeu um nacional. Foi. Meu primeiro nacional era pra ter sido em 2014, que foi o primeiro ano que eu ganhei o estadual aqui. E aí, na época, tipo, eu acho que foi muito próximo o concurso daqui com a viagem, que teria que ser em Roraima, inclusive o nacional ia ser. E aí o Bob comprou uma passagem assim, com umas conexões esquisitas. E a gente saiu de Teresina pra São Luís. Nessa época tinha um voo pra lá, E aí a gente saiu de Teresina pra São Luís de voo, só que o nosso outro voo só ia sair no outro dia. E aí a gente pegou e foi se hospedar em uma pousada, né? Pra poder dormir, descansar, porque eu ia chegar no dia do concurso mesmo. E então a gente se hospedou, só que não era distante, era coisa de, sei lá, 10 minutos. E a gente se arrumou na volta, tanarã, só que a gente pegou um congestionamento. Entrou em obra um negócio lá na rua, a gente pegou um congestionamento muito grande. Quando a gente chegou no aeroporto, não dava mais para despachar a bagagem. Aí não ia ter como ir sem a roupa. Então o check-in já tinha encerrado e tudo. Me arrepio, porque eu lembro da sensação que foi muito ruim. Porque era uma coisa que eu queria muito, né? Tipo, eu já tava me realizando. Eu já tava me realizando em ter ganhado o estadual. E, tipo assim, ir pro nacional a primeira vez, representar o meu estado. Eu já tava assim, cara, em êxtase. Só que quando aconteceu, tipo, eu me senti tão impotente. Porque aeroporto é assim, eles não esperam você. Não espera você, eles vão se embora. Tá tudo certo? Não é tipo Guanabara e atrasa. Mas eles, tipo assim, eu tentei fazer de tudo, mas eles não deixaram embarcar. E eu lembro que eu vim chorando muito, porque eu mandei até um áudio na época no grupo da quadrilha pedindo desculpa, né? Porque, tipo, era algo que eu queria muito e é como se eu estivesse decepcionando as pessoas. E esse áudio também deu assim, vazou pra várias pessoas, né? Na época. Mas eu pedia muito desculpa porque eu me sentia na responsabilidade, sabe? E eu ainda me sinto até hoje, mesmo tendo participado de vários nacionais, eu ainda me sinto muito na responsabilidade desse peso, assim, de ter o nome do estado comigo, sabe? Então, na época foi muito emocionante, assim. É um episódio que me deixa muito emocionada ainda de lembrar. Porque eu acho que se você tivesse realmente ido, nós já estaremos com 3. Nós já estaremos. Você é bicampeã atualmente, né? Sim. Aí o outro título nacional veio quando? Veio em 2019, aqui no Piauí. Foi aqui que você... Foi mesmo, 2019. Foi lá em Demerval. Que foi o nosso primeiro. Foi. Não, o primeiro foi da Poli 13, né? 2013. Foi 2013. Aí o seu foi 2019. Foi. 6 anos depois, o Piauí ganhou. Sim. E aí o teu outro nacional...
Foi em Canaã dos Carajás, Pronto, eu em lembro 2024. desse. Sim, que foi que nós trouxemos 2023, os três. desculpa. Nós trouxemos os dois, né? Que foi você e foi a Rainha A G. Kathleen, aham. Foi a Kathleen. A Kathleen também é da Explosão Estrelar, né? Sim. Pronto. Jesse, outro ponto que a gente queria muito saber de vocês, sabe o que é? Assim, a Estrelar, ela envolve as pessoas pelos temas, né? Cada um tem seu tema favorito. Eu tenho uma amizade muito grande com o Carlinhos, você sabe, que é o nosso ex-secretário de Cultura. E ele é apaixonado pelo vaqueiro. A boca dele é o vaqueiro. E esse ano ele disse, a única coisa que superou o vaqueiro foi o boi. E eu disse assim, cara, pois eu sou apaixonado pela Sebastiana. Inclusive, todo mundo já sabe, no meu primeiro episódio, todos os episódios aqui eu sempre falo, só tenho 2 repertórios de quadrilha no meu celular. 2. Que é o ano da Ópera Junina da Babassu e tem o da Estrelar, que é a Sebastianas. Eu acho perfeito, mas aí vem uma dúvida. Como é feito essa questão temática? Porque eu sei que você é a voz de peso, né? Mas também sei que por trás de você tem muita gente que te ajuda. Sim. De onde vêm os temas? Olha, nessa trajetória que a quadrilha tem, né? Vai fazer 15 anos completo, mas tem temas que são desde ideias minhas até a época que a gente começou a ter os projetistas, né? As pessoas que projetam pra gente. Mas tem alguns... Os temas iniciais da história da quadrilha são meus, mas a gente já teve brincantes mesmo de dentro da quadrilha que fizeram temas, né? O Lucas, o Anderson, a gente teve também o Luinaldo, que é uma pessoa muito antiga da época. Tem o Eduardo hoje, que também faz parte, que é o atual projetista. Sim. E aí, a gente sempre tenta abrir essa porta pra galera que é de dentro de casa, né? E eu entro na parte do desenvolvimento artístico do tema. Às vezes tem a ideia, tipo, a tia Cleide já deu a ideia também, tipo... no ano do forró, ela tinha a ideia de falar de forró. Ela queria falar de forró. Aí a gente pegou e só falei pros meninos assim, gente, a gente vai falar de forró. Aí, juntamente com o Lucas, a gente desenvolveu o tema para poder a história fluir, né? E assim a gente vai fazendo, assim, porque tem muita coisa que eu sempre digo que eu não sei fazer tema. Aí eu sempre ajudo mais eles a desenvolver, a ter um pensamento artístico, tipo, do que bota em quadra, do que fica melhor, do que não, do que não, vamos mais por esse lado do que por esse. Então eu entro mais nesse lugar, assim. Mas os temas sempre saem de dentro de casa, dentro de casa, né? Porque tem quadrilha que paga hoje muito dinheiro pra ter um tema desenvolvido por alguns profissionais. Verdade. E coreografia, tu tá assumindo sozinha? Não, hoje, na Estrelar, tem eu e o Felipe, de coreógrafo. Rodrigues, Felipe né? Rodrigues, Mas a gente já teve também... Mas eu coreografei por muito tempo sozinha. Até, eu acho que 2023. Eu acho que eu passei muito tempo coreografando só, assim. Eu tive muita assistência do Alex, que é o atual noivo. Sim. Também, uma época. E aí, depois a gente teve também o Thiago Martins, que... Era ex-coreógrafo da Babassu, hoje ele não tá mais na Babassu, mas a gente teve ele por 2 anos, a gente teve ele comigo, e aí depois entrou o Felipe, e aí ficou eu e o Felipe assumindo a coreografia da quadrilha. Entendi, o Felipe então faz parte desse processo criativo, Sim. Né? O Felipe tá desde 2024, né? Isso, desde 2024. Pronto, eu senti esse impacto da chegada do Felipe na quadra. Em São Miguel do Tapuio, eu tive a oportunidade de assistir vocês e avaliar. Em 2024 eu fui avaliador. E ficou difícil tirar 10º. Porque quando a gente vai avaliar uma quadrilha grande, você não vai tentar dar nota boa. Você vai tentar tirar a nota. Porque elas já vão com 10 pra quadra. E ficou muito difícil, porque realmente era tão homogêneo o grupo, tão sincronizado, que ficou muito difícil. E esse ano não foi diferente. Sim. Apesar que esse ano eu acho que o desafio foi maior. Porque assim, foi 2 culturas em quadra. Nossa, nem me fala. E tipo assim, eu costumo dizer que eu e o Felipe somos o casamento perfeito. Porque a gente já trabalha junto há um tempo também, tipo, a gente se conhece tem muito tempo. Mas a gente trabalhava no Balé da Cidade, passamos 12 anos trabalhando junto, né? Fora do meio junino. Mas dentro do meio junino é a primeira vez que a gente trabalha junto, né? Desde 2024 pra cá. Então, tipo, a gente se conecta muito fácil. Então, ele consegue viajar muito nas minhas ideias, eu também consigo viajar muito nas ideias dele. E rola essa confiança, sabe? Que eu acho que é o melhor pra quando se trabalha em conjunto. Porque, tipo, eu conheço coreógrafos que não gostam de partilhar,
né? Mas eu adoro partilhar, tipo, no sentido de que tem alguém que queira realmente compor com você, sabe? E com o Felipe é bem assim. E eu também senti, sabe, esse lugar, principalmente de complemento, porque eu sou a bicha da coreografia. Eu tenho muitos passos, tipo, movimento, Cria. sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí o Lipe já traz um outro lugar. E aí quando junta, fica muito bom, assim. E eu amo as coreografias, tanto do ano passado. Eu adoro os meus trabalhos, assim, diga-se de passagem. Mas eu amo muito as coreografias do ano passado pra cá desse ano. E a do Boi foi um dos maiores desafios pra mim, justamente por conta disso que você falou. Que era a junção de duas culturas. Então, foi difícil pra gente coreografar, foi difícil pra gente fazer que a cultura do Boi e a da quadrilha não se quebrassem, sabe? Tipo assim, agora é só Boi, agora é só quadrilha, sabe? A gente queria muito que conversasse e eu acho que a gente conseguiu fazer isso. E o corpo dançante também, dos bailarinos, dos brincantes, eles sentiram essa dificuldade também. Mas foi, que a gente costuma dizer que o passinho do Boi aqui, a gente passou muito tempo pra poder entrar no corpo de maneira mais natural, sabe? Não ficar aquela coisa robótica. Mas deu certo, assim, graças a Deus. No final a gente tava brincando de boi e dançando quadrilha. Então, muito bom. Eu senti a energia, eu sou muito observador e poucas pessoas me chamam a atenção. É difícil eu olhar e dizer assim, eu amei. Muito difícil. Inclusive, pra mim, os teus 3 melhores anos de quadrilheira, como dançarina, como rainha dentro de quadra, 23, 24 e 25. Pra mim, ali não tinha como, é difícil, é muito difícil para as outras rainhas ter que competir de frente contigo. É muito difícil. Não tô falando a nível Piauí, tô falando a nível Brasil. Porque 2023, 24 e 25 você foi só buscar. Era visível. E poucas pessoas me agradam dançando. Mas vocês têm uma componente que pra mim ela é a melhor componente do São João deste ano do Brasil. A Blanca. A Blanca. Nossa, Jessi, impressionante como muitas rainhas trans, né, rainha G, vem pra essa posição de rainha da diversidade com a sua identidade. Sim. Nós temos muitas aqui no Piauí, a nível de Brasil também, né? Sim, sim. Muitas, porque elas surgem como se fosse no início uma cópia sua. Aí depois é que elas vão modelando e vão se criando. Sim. Quando eu vi a Blanca te substituindo no ano passado em 2 ocasiões, eu demorei a entender que não era você. Porque a altura era a mesma, a cor é a mesma e dançando ela conseguia replicar os teus movimentos. Muita gente confundia, às vezes, falava assim, olha, eu demorei, principalmente quem assistia por transmissão de vídeo, falava assim, nossa, eu demorei muito pra entender que não era você, tipo, depois que eu vi que você não tava na apresentação, que eu fui tirar foto, sei lá, e aí não era você, mas a Blanca foi tipo não um achado, assim, porque ela já existia, né? Mas eu lembro que ela estava dentro da quadrilha e foi um ano que eu achava que eu não ia conseguir dançar. 2023, porque eu estava no balé da Juliette e aí provavelmente a gente ia ter os shows de São João. Eu não sabia se eu ia conseguir conciliar, então a gente já pensou de cara que a gente teria que arrumar uma substituta pra mim. Então a gente já começou assim, meu Deus, sei o quê. Mas aí no meio pro final eu consegui dizer que iria dançar, mas mesmo assim eu não ia conseguir estar em todas as apresentações, né? E aí a Blanca, a gente parou e eu falei assim, gente, a Blanca, eu não olho pra outra pessoa que eu não consiga ver, tipo assim, potencial. Obviamente tem muitas damas maravilhosas, inclusive um beijo para todas as minhas damas na minha quadrilha, mas tem pessoa que ela nasce com a coroa na cabeça já, sabe? E a Blanca, ela tem essa áurea, assim. Então, das primeiras vezes que eu vi ela ensaiando com a gente, eu sempre achei que, tipo, ela tinha esse lugar, sabe? Ela tem esse lugar da coroa na cabeça. Por isso que ela substituiu com tanta maestria. E ano passado também dançou, tipo, belíssimamente na frente da quadrilha. E ela chama muita atenção. Ela é linda. Nossa. Ela é muito linda, elegante. Meus stories posturada. Só tem ela. No período São João só dava ela comigo. Tu é doido? Eu sou apaixonada. Ela é muito massa. É maravilhosa. E ela também, eu não sei se você sabe, ela já dançou na minha quadrilha. Só que quando ela dançou na Fogo Quente, ela não era tão boa, não. Eu sou sincera. A Blanca cresceu depois que ela voou pra Teresina. Ela veio aqui, quando ela veio pra cá, foi que eu nem reconheci a primeira vez que eu vi a primeira vez ela dançando te substituindo. Mas o ano do Boi, pra mim, ele foi um desafio pra todo mundo, né? Como a Adriana Dias falou, e concordo com ela na nossa entrevista anterior, ela disse que aqui no Piauí tem uma vantagem em relação aos outros estados, todas as quadrilhas, porque aqui muita gente da dança é da quadrilha.
E nos outros estados, Ceará, tem muita gente da dança que é de quadrilha, só que não tanto como Piauí. Aqui a gente sai na frente em relação a isso, entendeu? Sim. Então, quando você vê as quadrilhas do Piauí dançando, você acha assim, meu Deus, essa galera dança. Porque aqui as nossas quadrilhas, dificilmente elas querem passo feijão com arroz. Eles não gostam do negócio de grande roda, mãozinha dada, levantando pra cima. A galera aqui é audaciosa. E foi essa audácia que tem feito os nossos coreógrafos ter muito nome lá fora. É assim que você chegou em Roraima. Eu tive a oportunidade nos bastidores, que o que eu mais gosto dos elogios, mais sinceros, são aqueles que falam por trás de você. Acho que foi em Canaã dos Carajás, no Nacional, eu tive jantando, representando a UNEG, a Confebrac, que também faço parte, da FECOAJUP, da UNEG. Tava lá e aí eu conheci o deputado, que é, acho que, parente do dono da quadrilha que vocês sabem. Eles são irmãos. São irmãos, né? É o Denner e o Sandro. O Sandro é o marcador. Nossa, esse homem te colocou nas alturas. E eu morto de orgulho. Gente, é do Piauí, tá indo pra fora. Como foi esse contato? Como foi que você chegou lá? Como é? Porque nós estamos falando de um estado muito longe do nosso. Muito longe, com uma cultura totalmente diferente também. Mas e muito potente. Pronto, tu falou uma coisa que eu queria te lembrar agora. Te lembrar não, te dizer. O dono da quadrilha, no dia do Nacional, a gente estava jantando, ele encostou. E aí ele conversou com o nosso presidente aqui da federação e ele citou que o que mais chamou atenção nele em relação à sua pessoa, quando chegou na quadrilha, foi que você quis manter a tradição da saia. Você respeitou isso do estado de Roraima. Sim. E eu achei muito interessante, porque todo mundo que vem de fora, quando chega, é a primeira coisa que cisma. E a gente que gosta de quadrilha, como você sabe, é o que chama atenção. É o que dá, é o diferencial. Como foi isso? Como foi que chegou lá? Olha, a EITA caiu assim como uma surpresa pra mim. Eu tinha recebido um direct do Miguel, que na época era noivo da quadrilha. Ele mandou uma mensagem pra mim, eu cheguei quase não vi, porque no Instagram chega muita mensagem, e eu quase não vi a mensagem, passou. Aí ele mandou novamente, aí dizendo assim, olha, é porque eu quero te ligar, eu tenho um convite pra te fazer. E aí eu nunca tinha saído pra coreografar a quadrilha fora, né? Então quando ele falou na ligação, não, é porque nossa coreógrafa deixou a gente, que quem coreografava eles era a Mônica, que era coreógrafa da Dona Matuta, de Pernambuco. E aí ele falou assim, ó, nossa coreógrafa saiu e a gente tá precisando muito de uma pessoa para assumir. Isso era fevereiro para março de 2024. E aí, assim, o São João já rolando, né? Praticamente. E aí eu falei assim, cara, eu nem sei, porque eu nunca saí assim pra coreografar. Eu não sei nem o que eu faço direito nas quadrilhas, eu só coreografo a minha quadrilha só. Ele, não sei o que, a gente tava pensando muito em você e tudo, se você aceitar esse desafio e tal. Aí na época eu pedi conselho até pro Davi Perdigão, que ele já tinha esse trabalho de sair e coreografar outros estados, né? E aí eu tenho esse contato com ele e falei assim, amigo, eu fui chamada pra coreografar uma quadrilha fora e eu queria muito que você me desse um conselho, me falasse como é que funciona e tudo. Aí a gente conversou. E aí eu digo, cara, eu acho que eu vou. Aí você tu vai, passa uma semana, coreografa, depois tu volta, passa outra semana e eles se resolvem lá. Aí eu digo, meu Deus, vamos embora. Quando eu comecei a pesquisar, e eu já tinha conhecimento, mas quando eu comecei a pesquisar a EITA, olha assim, de verdade, uma quadrilha que já fez absolutamente de tudo que você imaginar. Desde colocar um campo de futebol dentro do tablado, literalmente. Tá perfeita a estrutura, meu Deus. Uma arquibancada cheia de gente, literalmente, porque o tema era sobre futebol, Copa do Mundo, um negócio assim. Botaram carro, já fizeram uma fogueira imensa. Uma fogueira enorme, que a fogueira é um momento muito emblemático da EITA. Essa fogueira, assim, uma fogueira de, sei lá, uns 10 metros de altura, muito grande, enfim. Mesmo. E aí eu digo, cara, como que eu vou fazer? E eu comecei a pesquisar, e na minha cabeça eu sou assim, eu gosto que você tenha a sua característica. Tipo, eu como coreógrafa, eu como rainha, eu gosto de que você olhe e diga assim, aqui é o Anderson. Porque eu conheço, sabe? Eu vejo todos os trejeitos do Anderson, não quero mudar. Eu quero potencializar. E foi isso que eu cheguei lá falando. Eu disse, olha, a minha intenção é potencializar o que vocês têm. E eu acredito que eu consegui fazer isso, assim, porque lá eles têm uma estrutura muito grande. O investimento é muito grande, e principalmente porque eles dançam
uma vez. Eles dançam 2 vezes. O estadual e o municipal. Sabia. Eles dançam 2 vezes. Apresentação completa. Nossa. Dançam municipal. Aí quem ganha o municipal, que é o mais importante pra eles lá, vai pro nacional. Nossa. Que inclusive a premiação do municipal é a passagem de todo mundo de avião. Isso é uma coisa muito sério? chique. Uhum. Ai, que tudo. E aí a quadrilha inteira viaja de avião pra poder representar o estado dançar fora. lá. E porque é muito longe, né? Então, eles dançam 2 vezes. Então, é um investimento muito grande. E eles me deram essa liberdade, assim, de eu conseguir potencializar, porque lá tava rolando essa estilização. Com a ida de muitos coreógrafos de fora, acho que só tinha a Eita e a Garranché, que é uma outra quadrilha de lá também. Acho que só tinha umas 3 quadrilhas dançando de vestido longo. Todas as outras estavam subindo a saia, por quê? Saindo um pouco da tradição. Subindo a saia, pra ficar parecida com as saias do Nordeste, dos outros lugares, porque diz que é uma maneira de atualização. Ah, tem que se atualizar porque a saia longa é coisa do passado, tradicional e tal, não sei o quê. Só que, cara, pra mim, é a identidade do lugar. Eu cheguei até a dançar com o vestido deles, né? No pré-junino que a Eita fez. E eu dei uma declaração exatamente assim. Tipo, eu acho que eles não têm que ter vergonha do comprimento da saia, da maneira que se dança, do marca-passo, que é muito tradicional, porque isso é a identidade do estado. Você não vai ver outro lugar fazendo, e se fizer, você vai dizer assim, Roraima. Sabe? Tipo assim, é muito bom quando você olha pra coisa e você sabe de onde veio. Então, eu tentei fazer isso, eu tô com eles desde 2024. E em 2025 nós conseguimos o título nacional, que eu acho que foi a maior premiação, assim, pra eles, que era o único título que eles também não tinham ainda. Não tinham. Então a gente conseguiu a tríplice coroa lá, eles ganharam o municipal, o estadual e o nacional. E foi muito bom ter conseguido assim, levar a Eita para esse lugar também, com o vestido longo, com os passos tradicionais de Roraima, com a identidade, principalmente para mostrar que o Brasil ele é plural. Sim. Então, o que é muito massa assim, nessas viagens que eu faço é isso, assim, é perceber que o Brasil é plural e nos concursos nacionais é bom que tenha essa versatilidade das campeãs, porque você percebe que a quadrilha é grande, mas que ela tem identidade e ela consegue ser campeã nacional mesmo sendo de Roraima, que é um estado muito longe. Muito longe, muito longe. E eu fiquei muito feliz, eu sou apaixonado por eles, porque essa saia que você tá falando, a gente vai mostrar agora aí, eles dão vida pra ela. Vida. E é muito difícil, viu, gente? É muito difícil pra dançar. Eu dancei com eles, eu fiquei com os meus ombros doloridos, tipo assim, uma semana. E é porque tu tem costume. E é porque eu tenho costume, né? E tudo, mas é sempre a marcação, sempre aqui em cima, ó, das meninas. Menina, quando vocês mulheres rodam, que ela fica tipo um ovo todo aberto. Nossa, é massa demais. É tipo um disco, assim. Eu vi de perto. Quando eu vi os vídeos, eu achava que era algo armando a saia. Aí eu vi pessoalmente lá no nosso nacional, que aconteceu aqui em Floriano, no ano de 2024. Quando eu vi, eu disse assim, nossa, surreal. Eles fazem, é só o tecido levanta e dão vida. Só o tecido. Muito bonito. Jéssica, outra coisa também que marcou muito em relação a isso é a tua sensibilidade de justiça. Né? Eu tenho essa visão sobre você. Rio de Janeiro foi muito... preciso falar, né? Eu estava compondo também a mesa de júri em 2024 no Nacional aqui de destaques, mas Rio de Janeiro foi um pouco injustiçado por um comentário infeliz de um júri que botou a questão do que estava sambando, mas isso é um passo tradicional do Rio. Sim. E nesse ano eu vi na sua apresentação no Rio de Janeiro em casa, você foi a primeira da noite a apresentar essa manifestação belíssima em homenagem à cultura do Rio de Janeiro, que foi botar na sua coreografia os passos do Rio de Janeiro. Sim.
A gente sente como se você tivesse, tipo assim, já passei por isso e não é bom. Nossa, Anderson, tipo assim, é um tópico sensível. Porque eu realmente tenho isso comigo, sabe? E pra algumas pessoas é ruim. Algumas pessoas já disseram que eu tenho que parar com isso, assim, porque eu sempre gosto de Comprar a briga. Ou trazer uma. Não é nenhuma polêmica. Mas é porque eu acredito muito na identidade. Igual eu tava falando agora da Eita, eu acredito muito na identidade das pessoas. E eu não gosto quando, principalmente falando de dança, quando as pessoas elas não têm certo conhecimento, mas elas querem impor um padrão que não existe. Não precisa ter um padrão. Tipo, eu sofri muito com isso quando eu comecei a ser rainha. Por quê? Como eu já vinha da dança, eu queria colocar outros segmentos de movimentação, sabe? Eu gostava muito de danças urbanas, então eu via os solos com as batidas. E aí eu assistia muitos vídeos das rainhas do Ceará na época, né? Assistia vídeo da Robertinha, da Adriana Dias, da Mara na época que estava começando ali, em meados de 2012, 13, e eu falava assim, cara, eu vejo essa música que tem tanta batida, eu quero fazer uns movimentos mais quebrados, assim. E eu me lembro, como se fosse hoje, que na época, e passou muito tempo para isso ser tirado, assim, que eram movimentos agressivos demais, que eu dançava parecendo um homem, que eu era... Essa parte eu não sabia. Que eu era muito masculina pra ser rainha, que eu não era feminina, enfim. Então, tipo, porque o meio junino, ele tem isso, ele é cruel, né? As pessoas, elas são cruéis e é muito complicado isso, porque às vezes eu falo as coisas e eu não acho que isso vai afetar o outro, como isso vai afetar o outro. E às vezes, ok, a opinião, acho que cada um tem a sua e tá tudo certo. Eu realmente estava começando a ser rainha, então eu não tinha ainda nem a pretensão de me tornar o que eu me tornei hoje, sabe? Mas eu tava me descobrindo, então eu tava feliz com a minha dança, mas eu fui, assim, motivo de chacota em vários grupos, eu assim. Eu não sabia disso. Eu fui motivo de chacota em vários grupos na época, por várias pessoas, e passou bastante tempo, assim. Isso é um ponto, porque eu ouvi comentários de pessoas que frequentavam a minha casa, sabe? Esses é o que mais dói. E esses é os que mais doía, então, tipo, era muito ruim. Então, eu me sinto, quando eu vejo uma pessoa, tipo, lá em 2024, em Floriano, eu ouvi as pessoas chorando, sabe, do Rio, falando que, tipo assim, o jurado colocou que era samba e não era quadrilha e tudo, mas eles não conhecem. E eu falei assim, cara, é a identidade. Ele até falou assim, a gente já tá tentando mudar tanto o nosso jeito de dançar, quando a gente vem pro Nacional, a gente muda muito. A gente muda muito o nosso jeito, a gente diminui a saia, a gente, sabe, pra poder se adequar ao estilo do Nordeste. E aí agora a gente não pode fazer o nosso passo tradicional, porque lá no Rio de Janeiro, gente, isso é, tipo assim, é uma brincadeira. Eles abrem uma roda, eles abrem uma roda, eles começam a dançar no pé aqui, ó, e pra eles, aquilo ali é quadrilha. Aquilo é quadrilha. Então, ver isso me afeta e me dói, assim. Então, quando o Nacional foi no Rio de Janeiro, eu falei assim, cara, eu vou colocar isso na minha coreografia muito no lugar de dizer assim, o Brasil é plural, sim. E nós precisamos respeitar esse lugar. Tipo assim, não foi só com um teor de protesto, mas sim, a dança no pé, ela é quadrilha. Sim. O giro alto de Roraima, ele é quadrilha. Os meus movimentos quebrados de dança de rua, ele é quadrilha também. Sim. Porque a dança, ela é como a gente quer que ela seja. Então a gente tem que ter essa liberdade. E aí eu tenho mesmo esse senso, assim, de justiça. Eu detesto injustiça com as pessoas. E eu acho que cada vez mais fica até assim, um adendo. Eu acho que nós, como os fazedores de cultura, e principalmente consumidores de cultura, precisamos entender que o Brasil, ele é plural. E a gente precisa respeitar isso, sabe? Conhecer mais, consumir mais. Não só aqui no Nordeste, não só olhar para o nosso... Sabe? Fechar assim, abre e olha, porque em Belém tem umas meninas que dançam com a sainha assim de Joelma. E é quadrilha, menina. Quadrilha, é linda. As saias longas de Roraima, a dança no pé, enfim. As nossas, tudo é quadrilha. As nossas, tudo. Não é só o meu entendimento que é quadrilha, né? Mas, Jéssica, eu achei muito bonito, porque eu não esperava. Quando eu vi tua roupa, eu fiquei muito curioso, né? Porque quando eu converso muito com o Felipe Rodrigues, eu sou apaixonado pelo Felipe, todo mundo sabe.
Ele disse, não, ela vai com outra roupa. Eu disse, meu Deus, o que que ela vem trazendo? Eu tava ansioso pra ver essa roupa. E aí vocês, nas tuas redes sociais, só posta 15 minutos antes, que é um massacre pra quem tá curioso. Que é pra dar todo aquele apoio. E aí eu converso muito com o Fred. O Fred é mais ligado do que eu. Esse Fred, quando a Jessie lançar a roupa, tu me manda. Aí o Fred mandou. Esse bicho arrasou, que viu o negócio pendurado do boi e tudo, né? Eu disse, não, tá linda. Eu digo, agora vamos esperar a coreografia, que eu quero ver se ela vai fazer a mesma. Quando de repente a Jessiane entra, dá um show, aquela tua homenagem ao Rio, na hora, eu só lembrei do que eles passaram o ano passado, que eu estava lá. Eu vi eles chorando, eu sei que doeu. Eu sei que doeu. Mas depois que o jurado já tinha notado, é complicado você botar na cabeça. Sim. Mas tem servido muito, porque isso tem sido pauta dos novos cursos de júri. E é importante. Aquilo que aconteceu com o Rio de Janeiro, eu acredito que dificilmente volte a acontecer. Sim, principalmente agora porque como teve o Nacional no Rio, que eu acho que também colocou o movimento junino do Rio em outro lugar. Sim. Então a galera começou a olhar também melhor. Aham. E querendo ou não, infelizmente, eu acho que não é a maneira correta. Mas às vezes é bom quando as coisas viralizam assim, Sim. porque elas acendem uma lâmpada, serve para os jurados se atentarem agora e estudarem um pouco mais sobre os diferentes tipos de cultura, e também serve para que o Brasil conheça, né? A internet está aí para conhecer. E eu, como sou muito consumida e seguida nas redes sociais, também queria colocar isso, porque eu sabia que o vídeo ia rolar e as pessoas iam ver, então o passinho do Rio vai ficar aí marcado na minha trajetória também. Ficou. E outra coisa, fora que o que acontece, quando você começou a dançar, eu tive a impressão de você ser a candidata do Rio. Nossa, gente, o Rio de Janeiro, inclusive, um beijão pra todos os cariocas juninos. O Rio de Janeiro me abraçou de um jeito. Eu vi. Anderson, que eu tinha ido lá no ano anterior fazer um workshop. Que a galera da Junina Pode Ser me levou, inclusive foi muito bom, mas foi uma quantidade pequena, né, de damas. Mas lá no Nacional, assim, e é muito louco, porque às vezes eu não tenho essa dimensão, sabe? As pessoas acham que sim, mas às vezes eu não tenho essa dimensão de que existem muita gente que gosta muito do meu trabalho e quer só uma oportunidade de viver ali, dançar, né? E quando eu cheguei no Rio, eu lembro que, tipo assim, todo mundo chegou, foi falar comigo e tal, e querendo ver. E quando eu comecei a dançar, eu percebi o silêncio, assim, da galera concentrada, tipo, vendo aquilo ao vivo. Mas quando eu dancei no pé aqui, que eu ouvi todo mundo gritar, gente, foi, assim, muito bom. O pós também foi maravilhoso. Foi loucura. A Jessiane foi recebida como rainha de escola de samba lá atrás, viu? Abriram uma roda pra essa mulher sambar. Foi muito bom. Eu vi lá. Muito massa. Jessi, eu queria te fazer uma última pergunta e talvez a mais importante. Porque a tua história cultural, ela é conhecida, não, graças a Deus, hoje não é só mais no Piauí, é a nível de Brasil. Sim. Você já é respeitada nacionalmente, entende? Então, assim, é difícil quando você tá num segmento, você partir para outro, não deixa de ser cultura. Só que, como aconteceu, Juliette, na tua vida? Parei na forrozeira do cangote suave, tô ficando arriado com você, não vem. Seu gordinho fica mole, nesse vole, nesse vai bem. O coração da gente é lateza. Com você, meu bem. Com você, meu bem. Quem foi esse inteligente que inventou o forró, que fez a morena levanta a cor? Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena forrozeira é de quem tiver disposto a Nossa, a Juliette foi assim, literalmente uma grande surpresa. Eu lembro que em 2023 a gente tava indo pros Folguedos, esperar o resultado dos Folguedos. Em 2023 eu tava lá na casa do Eduardo e aí eu recebi uma ligação da Fernanda Fiuza, que é a nossa coreógrafa, né, do balé. E ela era uma pessoa que eu consumia o trabalho dela, eu já tinha feito a aula dela lá em São Paulo e tudo, ela já me conhecia como profissional, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. E aí ela me mandou um direct, falou assim: oi, Jessi, posso te ligar? Aí eu, assim, já estranhei, porque ela nunca tinha falado comigo, assim, diretamente, no Instagram. E eu falei assim: pode. Aí eu atendi, ela falou assim: e aí, vamos trabalhar? Aí eu, trabalhar como?
Aí ela falou assim, ó, eu tô com um projeto com a Juliette, acho que você conhece. E aí eu tô montando um balé e eu queria muito que você viesse. Quero saber se você pode. Só que começa a semana que vem. Quero saber se você pode estar aqui. Aí eu assim, ó... Semana que vem? Posso. Não ia fazer nada. Mas assim, era uma grande oportunidade, né? E aí, quem me indicou pra Fernanda foi o Ico, que é o outro bailarino que também é daqui de Teresina, mas mora em São Paulo. Maravilhoso. E aí lembrou da Fernanda de mim. Ele falou assim, ó, tem a Jessie. E aí eles me ligaram e na semana, tipo, 15 dias depois, eu fui pra São Paulo pra gente poder ensaiar pra fazer a turnê de Ciclone, que a gente fez no final do ano de 2023. E em 2024 eu voltei pra dançar com ela nos projetos de São João e alguns outros shows também. Mas foi bem louco, assim, porque eles queriam uma pessoa mais nordestina, aí tinha o Ico, mas o Ico me chamou pra trabalhar com ele, e aí a gente coreografou, eu, ele e a Fernanda, que tem coreografias minhas também no show da Juliette, coreografias do Ico e coreografias da Fernanda. A Fernanda fez a direção de movimento também, a direção artística do show Tem inteiro. coreografia sua lá naquele show? Ah, é? Que Tem. massa. Qual música? Nossa, olha como ela tá jogando. Eu achei tua cara. Ela tá jogando, ela é minha e do Ico. Eu achei tua cara mesmo, não vou mentir. E aqui, quando vocês vieram pra cá, amei a homenagem que a Ju fez pra ti, pro Ico lá no sim. palco. Eu fiquei, nossa, que orgulho, são nossos. Isso é muito bonito, ela parece uma menina muito humilde. Ela é. Muito. Ela é muito humilde, assim. E é muito bom, porque eu era fã, gente, da Juliette. Falei pra ela que Torcemos por eu ela. me vesti de Juliette na final do Big Brother. E aí eu tava assim, ó, vestida de óculos, batom vermelho, Eu lembro do a seu blusa stories. branca, que eu fazia boletim do BBB, né? A blusa branca, assim, o coletezinho preto. Então eu tava vestida de Juliette pra final do Big Brother. E aí eu tenho até esse vídeo. Eu gritando muito e tudo. E quando eu vi ela, assim, pela primeira vez ao vivo e tal, e aí tá a hora eu digo, gente, como que pode? Como a vida é, né? Uma hora eu tava no meu quarto, torcendo muito por ela. Hoje eu tô aqui do lado dela, trabalhando com ela. Fui na casa dela e, tipo assim, é muito louco como a vida pode virar, assim, do avesso. E pode te levar, né, a conquistar os seus sonhos. Então, trabalhar com ela, pra mim, foi uma das maiores realizações. Porque eu sonhava muito em trabalhar com dança, que é o meu segmento profissional, com um artista nacional, né? Rodar o Brasil, a gente fez turnê, passou por alguns estados também. E foi muito legal, assim, foi muito massa. É muito bom saber disso. Jess, pra finalizar, eu queria te pedir o seguinte, se você puder dar um conselho para as nossas quadrilhas, principalmente as nossas aqui do estado do Piauí, porque a história da Estrelar, ela incentiva muita gente. Você sabe que a Estrelar começou pequena, né? Era difícil no começo, ia para os arraiais, realmente a posição era um pouquinho longe. E ela foi se encorpando, foi crescendo, foi ficando audaciosa, nunca deixou a tradição nem a humildade de lado, que isso é muito importante, você sabe disso. E vocês conseguiram manter isso até que vocês chegaram no lugar que quase todo mundo almeja, né? E aqui no Piauí em específico, a gente já estava há muito tempo sem ter uma outra representante a nível estadual, que era sempre a Luar do São João, muito boa, abraço pessoal da Luar, merece também todas as vitórias que obteve. Só que 2025 veio um resultado diferente, que a gente já esperava desde Cidade Junina, quando viu a Estrelar dançando, que a gente viu este boi misterioso, a gente disse, esse boi, ele vai dar trabalho. A gente não tá no México, não vai ter como domar esse boi, não. Lá é que doma boi, né? Aqui não conseguimos domar. E essas quadrilhas que estão aqui no nosso estado, que são as menores, que estão crescendo, que tem esse sonho, diga pra elas, é possível chegar lá? É possível, Anderson. Assim, se eu pudesse dar um conselho, pensando nessa trajetória, assim, junina, que eu vivi junto com a explosão, desde a fundação, desde o tempo onde a gente andava de caminhão ainda, pra hoje, tipo, ser a segunda melhor quadrilha do Nordeste. E olhando, assim, pra trajetória, o conselho que eu poderia dar é que acreditem no seu potencial, sabe? No seu trabalho. Porque eu acho que, independentemente do tempo, pode passar. Eu sei que fazer quadrilha é muito difícil, e realmente ainda é muito complicado, sabe? A gente que faz sem nenhum vínculo lucrativo, a gente faz mesmo, a gente paga literalmente pra dançar. E fazer quadrilha hoje, sem tanto apoio, é complicado, sabe? E
o que eu posso dizer mesmo é isso, acreditem no seu trabalho, sabe? Nunca deixem de sonhar, porque é sonhando alto que se conquista. Eu sonhei muito que a minha quadrilha um dia fosse chegar no patamar que ela está hoje, de ser conhecida, de ser ouvida no Spotify enquanto você vai viajar para trabalhar, de ser uma quadrilha que você assiste o vídeo várias vezes no YouTube, que você tem vontade de dançar também, mas eu sempre sonhei com isso. E hoje eu me sinto muito realizada, sabe? Nesse ponto. Me sinto demais mesmo, assim, porque eu nunca deixei de acreditar na minha quadrilha e ver ela chegando aonde ela chegou é muito importante. Eu tô arrepiado. Então, se você tem uma quadrilha, não deixe de acreditar na sua quadrilha. E se você quiser dançar em uma quadrilha campeã, faça a sua quadrilha campeã. Nossa, que lindo. Parabéns. Jéssica, muito obrigado. Eu queria que você soubesse que a sua presença pra mim aqui hoje é muito importante. Principalmente porque representa também a tia Cleide. Sim. Eu não posso deixar de falar Inclusive, dessa mulher que é uma tia. guerreira. Não tem como deixar de falar. A Cleide já trabalhou pra mim em outros trabalhos, já costurou pra mim. E já fui na casa dela e vi que existia a sala e o resto era tudo ateliê. No quarto era muita saia, no outro quarto era muita saia, na cozinha tinha saia. Sim. Então, assim, ela vive cultura, ela sobrevive para tentar manter essa cultura firme e forte. E na comemoração de vocês, eu vou colocar agora um vídeo lá em Parnaíba. Eu fiquei mais emocionado, não foi nem pelo título da Estrelar, que foi uma grande novidade pra gente do Piauí, né? Como eu disse anteriormente, todo ano era Luar e de repente estrelar no pódio, graças a Deus levou o primeiro lugar, mas o que eu mais achei bonito é que todos vocês buscavam a Cleide para comemorar. É porque a tia, ela é um exemplo muito grande de pessoa, assim, de mulher. Eu digo que ela é minha segunda mãe, né? E ela, pra mim, tipo, é um exemplo muito grande. Desde quando eu conheci ela em quadrilha junina, eu percebo a paixão que ela tem por aquilo. Como você falou, a casa dela é praticamente o ateliê, sabe? E perceber que ela já fez parte de várias quadrilhas, ajudou a fundar a Luar do São João, a Viola Caipira, fez parte da Chapadão do Coriço também. Então, tipo assim, a filha dela era rainha, né? Isso. Tem tia Cleide espalhada pelo São João do Piauí todo, sabe? E ela é um exemplo muito, muito grande de força. Porque, cara, o que a gente passa... E no ano de 2025 foi um ano muito especial, porque a gente foi muito desacreditado, Anderson. Sabe? Muito mesmo, pro tablado mesmo. Ao ponto das pessoas saberem que a gente ia falar de boi e dizer assim, vai dar certo ou não. Eu acho que eu vi algumas indiretas no Instagram, não posso postar, mas eu vi. E aí a gente foi muito desacreditado, sabe? A quadrilha começou com muita gente, depois foi diminuindo e as pessoas começaram a falar aquela coisa do movimento junino cruel, mas ela pegou muito isso pra ela, sabe? E ela sempre diz assim, eu só quero que vocês dancem. Eu só quero que vocês entrem e que vocês façam o que tem que fazer. O restante eu me viro. E realmente é isso que ela faz. Hoje, a explosão, ela é 100% a garra da tia Cleide. Ela é a perseverança da tia Cleide. E ela só existe hoje muito por causa da tia, assim. E a Estrelar, ela tem um diferencial. A Estrelar, ela sempre tá pronta, pelo menos nos últimos 3 anos. Porque como eu faço parte da federação, a gente acompanha esse processo de criação das quadrilhas, né? A Estrelar é a única quadrilha que acho que tá pronta dia 1º de junho. Sim. Já tá com 3 anos que vocês mantêm isso, 1º de junho tá pronta pra dançar. Sim. Porque tem quadrilha que só tá pronta em julho. Já quase no final do mês. Já quase no final. Tem quadrilha que vai conseguir deixar a coreografia limpa em agosto. Aí tá tarde, gente. Vamos limpar cedo. Nos folguedos, Aí vamos limpar cedo, que tá tarde. Tô brincando, mas olha, foi um prazer. Muito obrigado e até a próxima, viu? Tchau, tchau, gente.